Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. Meu nome é Harold Tadeu Vieira. Eu cheguei em Jandira pela cegonha. Eu nasci no casarão antigo de São Martino, que 5 anos depois que eu nasci mais ou menos, virou uma escola, um jardim da infância. Vinha uma professora de Barra Funda, Dona Adélia, que dava aula pra gente lá. E cresci em Jandira, nadando no Rio do Góis. Meu pai era conhecido como Tarzan e ensinava a molecada a nadar. A gente vivia na beira do rio sempre lá, ou pescando, nadando. E pouca gente na época, né? Jandira tinha uma população muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Então era gostoso de se viver naquela época. E fui crescendo, fui ajudar o meu pai, que éramos em 7 filhos, né? E ele trabalhava como primeiro ajudante de trem, depois chefe de trem da estrada de ferro Sorocabana. E aí eu e os meus irmãos abaixo de mim, os mais velhos um pouco assim que os outros, a gente ajudava na despesa da casa. Então a gente catava esterco, engraxava sapato, vendia sorvete e sempre trabalhando desse jeito. Fomos crescendo em Jandira de uma maneira gostosa, né? Uma cidade bem simplesinha, não tinha nem estação de trem. Quando eu era pequena, a estação era um vagão. Aí depois fizeram uma plataformazinha, sem piso. O piso era tipo uma areia, um pó de pedra. Aí depois que veio a estação de Jandira. Então a gente cresceu com Jandira. Morei lá durante muito tempo. Uma certa época fomos para o Paraná, ficamos 2 anos, depois voltamos para Jandira. E é onde, no fim, já conhecia a Bartira, né? Aí acabamos casando. Mas o Oswaldo Samartino, isso eu gostaria de falar. Tinha um colégio em Jandira que pertencia ao Mackenzie, José Manuel da Conceição. E era um colégio pago. E Jandira não tinha ginásio. Então eu terminei o grupo, né? Aquele tempo chamava assim. E fui fazer admissão na Barra Funda, na escola da Sorocabana, no prédio da Barra Funda. Aí quando eu terminei, não dava, porque tinha que estudar em Itapevi, que tinha colégio. E aí o São Martino abriu tipo um vestibulinho, quem fosse melhor, os melhores ele daria bolsa lá. E teve uma quantia, não me lembro quanto, mas eu e a Bartira, hoje minha esposa, ganhamos a bolsa e estudamos no JMC o primeiro e o segundo ano de ginásio. E nas horas vagas, eu estudava de manhã e à tarde eu ia vender sorvete lá. Ganhar meu dinheirinho para ajudar em casa. E foi indo assim, fomos tocando o nosso barquinho até. Eu acho que tudo é um aprendizado. Eu aprendi muito com Jandira, coisas boas e coisas não tão boas. Pessoas que eu tenho orgulho de falar, como o Biguá, foi meu amigo do coração, ele, o filho dele, o Mauro, que nós crescemos junto, e pessoas que não quero nem falar o nome, que eram pessoas que não eram tão legais assim, né? Que zombavam porque eu engraxava sapato, vendia sorvete, chutava caixa de sorvete, umas coisas ignorantes. Então, não merece dizer o nome dessas pessoas. Mas as pessoas boas, como o Biguá, que eu já disse,
pessoa ímpar, né? Não tem quem não gostava. O Biguá fez um time lá e o slogan era chute a bola, que era o que o Biguá queria, que a gente chutasse a bola, ele não queria briga. Tanto que cada um que fazia aniversário, o Biguá reunia a turma e a gente fazia uma festinha. Então quase todo domingo nós tínhamos uma festinha na casa de alguém, que era o aniversário, que era a turma do time do Biguá que a gente jogava lá, em Jandira. E Jandira sempre era gostoso naquela época. Hoje eu não tenho muita afinidade com Jandira, porque você vai lá e você quase não vê as pessoas que você conheceu. Acho que eu estou velho demais, né? Eu já passei dos 60, mas assim, a gente conhecia todo mundo. Então você saía e, como o alemão falou, a gente ficava lá na estação, todo mundo que descia do trem era conhecido. E você cumprimentava. Tal. Hoje, se você ficar ali esperando a turma descer do trem, raramente vai passar um que vai te cumprimentar, que é teu conhecido. Ou é um novo conhecido, mas daquela época já não tem tanto, né? Meu pai era de um amor, assim, ele era apaixonado nos filhos, e bom marido. Tinha uma fama em Jandira de briguento, mas não é que ele lutava, né? Ele fazia luta de boxe, de luta livre, mas o negócio dele era ficar ensinando a molecada a nadar, tinha amizade com todo mundo, brincalhão, fazia gozação com todo mundo, e morreu tão novo, com 56 anos, uma coisa tão brusca pra gente, porque... Olha, falar uma coisa aqui que se os meus irmãos verem vão ficar bravos, mas eu gostava mais do meu pai do que da minha mãe. Pelo tanto que ele era. Não que minha mãe não era boa, ela era. Mas o meu pai era muito amoroso, sabe? Ele sofria, um filho tivesse uma dor de dente, ele sofria junto, sabe? E não parecia, porque era uma pessoa grosseirona assim, mas o coração era uma coisa maravilhosa. Uma das melhores pessoas que esse mundo já viu, na minha opinião. Lázaro Maria Vieira, e ele era conhecido por Tarzan. Ele tem uma época ele lutou, até o meu irmão caçula chama Aquiles, em homenagem ao Aquiles, que na época eles chamavam de Aquiles o Matador, meu pai achava bonito e tal, e colocou o nome desse meu irmão caçula de Aquiles, em homenagem. E quando a gente viveu em Jandira, Jandira não era nem município, né? Era comarca de Cotia. Quando tinha que fazer alguma coisa, seu Zé da farmácia que levava meu pai lá em Cotia com a charanguinha dele. Aí depois, quando emancipou, o primeiro prefeito foi o Oswaldo Sammartino, que foi um grande prefeito, na minha opinião, dos melhores o melhor que já teve, porque ele dedicava mais e fez alguma coisa pelo povo de verdade. Então eu tenho muito respeito pela memória do senhor Oswaldo Sammartino. E também tinha amizade com os filhos dele, né? Com o Didito, o Bituca, até com o Bebeto, quando a gente era mais criança, que foi o que faleceu. A Eva Sammartino, nossa amiga até hoje. Então, Jandira, o povo era bem amigo na época. Existia festa junina, que vinha carro de boi. O sanfoneiro era o pai do Dedé, do Olinto, lá, o seu Manuel, ele que tocava sanfona para esses eventos aí da Igreja Católica, né? Porque a festa junina era com a Igreja Católica, nem tinha igreja na época. O Mauro era coroinha na época, o filho do Biguá. O Mauro era coroinha. Ai, vai ficar bravo falar. Mas E era legal. A gente que não era coroinha, porque é o seguinte, o padre chamava os meninos mais comportados. Aí, como a gente não era chamado, porque era meio atentado, aí a gente tirava sarro como se fosse errado ser coroinha, mas a gente morria de vontade de ser também, né? Agora, uma curiosidade é que a molecada da época brigava pra caramba. E eu e o Mauro, a gente estudou o grupo junto. No ginásio ele estava um ano à frente de mim, porque eu fui fazer admissão, ele já entrou direto. E o Maurão, apesar que eu sou um ano mais velho que nós nunca brigamos, nem no futebol, nem em nada. Acho que é da turma que nunca teve briga foi o Maurão. Ele puxou o Biguá da paz. Quando eu nasci, Jandira não tinha recurso nenhum. Era quase tanto que quando eu nasci, depois meu pai me embrulhou e levou a pesar na balança do armazém dos balesteiros.
que é o único lugar que tinha balança para ver. Que eu nasci muito grande. Então minha mãe tinha 14 anos, para fazer 15. E eu nasci com 4,5 kg. E aí entalou, né? Aí eles tentaram lá, e meu pai fez uma promessa para São Judas Tadeu, que se eu nascesse bem, todos chamariam Tadeu. Como minha mãe já tinha escolhido o nome Harold, então ficou Harold Tadeu. E os outros irmãos também, Antônio Tadeu, todos têm o Tadeu. Da chácara. Aí sempre eu quis ter uma chácara. E o dinheiro não dava. Até que um dia eu vim aqui e me apaixonei por esse lugar que eu moro até hoje. E eu falei que eu queria que isso fosse meu. Acredite quem quiser, eu ouvi uma voz dizer que isso aqui era meu. Eu até achei que era o caseiro, olhei, mas não tinha ninguém. Aí passou, o cara queria vender por um preço que eu não tinha condições de pagar, que era uma grana muito alta por mês. E eu estudava do IME, o mestre falou, pode comprar. Mas você pode comprar que você vai pagar. Aí fechei o negócio, no outro dia as freiras do colégio Augustiniana me chamaram e pagaram equivalente ao que o cara queria aqui por mês. Aí eu comprei, paguei direitinho os 12 meses que tinha que pagar, dei a entrada e paguei. Aí falei, agora eu vou ganhar muito bem, né? Ganhando. Aí no último dia as freiras falaram, planta uma árvore de Santa Bárbara, que está ali, que acabou o serviço. Foi só um ano certinho para eu poder pagar. Aí na época eu falei que ia colocar aqui Rancho Bajuti 2, que eu tinha um rancho lá em Saltinho. Aí meu sobrinho falou, já tem uma placa, tio, só que está coberta com a unha de gato. Aí quando nós tiramos a unha de gato, era Chácara São Judas Tadeu. E permaneceu até hoje, Chácara São Judas Tadeu. Foi assim uma coisa muito forte para mim. Era para ser minha essa chácara, essa que é a verdade, estava guardadinha. Tem coisas de criança, assim, né, que meu pai fazia pra gente. Mas a minha melhor lembrança do tempo que eu estava em Jandira não foi em Jandira. E eu faço questão de contar essa. Foi num sítio que nós fomos, e uma fazenda. E o cara criava boi Nelore. E boi bravo. E aí tinha um rio. E a gente queria nadar, né? Que nós adorávamos nadar, meu pai levava. Vamos nadar no rio, pai? Vamos, vamos. Aí a gente estava indo para nadar no rio. E os bois vieram para cima da gente. E nós estávamos em 4, irmão e meu pai, e mais um sobrinho. E o boi ia pegar, porque a gente estava longe da cerca. E aí, meu pai, no desespero, ele foi de encontro com o boi, gritando de braços abertos, gritando, e ele parou a boiada. E a boiada parou, e a gente por baixo da cerca, gritando de medo do boi pegar meu pai. E aí os boi viraram, ele veio, e não fizeram nada para nós nem para ele. Então aquilo ficou marcado para mim e para os meus irmãos, porque o amor dele era tão grande, como eu já te falei, que ele foi lá encarar os boi. Tinha uma boiada e ele gritando com o braço aberto, gritando, em desespero, porque ia pegar os filhos dele. E conseguiu salvar os filhos dele. Então achei que isso daí foi uma coisa maravilhosa que meu pai fez e que não dá para esquecer nunca esse amor gigantesco dele. Jandira tinha um frigorífico e os bois chegavam de trem. E aí eles desencarravam perto da estação. E vira e mexe estourava. Estourava e ia. Não. Aí os boiadeiros saíam laçando e entrava no temudo, que o temudo antigamente era de eucatex, de madeira. E tinha a entrada era igual essa daqui do salão, assim, ó, de madeira. E aí o boi entrava ali, a molecada vibrava, entrava debaixo, porque tinha uma altura do temudo que não cabia o boi lá embaixo. Mas a gente cabia, então a gente entrava lá e ficava gritando, e pra gente era uma festa. A gente ficava doido para que estourasse cada vez que saía, porque a farra era bacana. E a molecada gostava muito, porque as mulheres usavam uma saia mais apertada assim embaixo, sabe? E aí quando o boi vinha correndo, as mulheres levantavam a saia, a molecada, uhul! Era a alegria da molecada. Que né, aparecia as pernonas das mulheres. Aí a gente adorava. E nosso negócio era tocar o boi pro lado das mulheres. Moleque é coisa legal, né? E fica essas coisas na cabeça da gente que vira e mexe quando se encontra, como hoje, encontrei com o alemão, a gente começa a lembrar essas traquinagens que a gente fazia, de bagunça, né? Mas assim, tudo sem maldade, sem um. Sabe, não existia essa maldade. Hoje as coisas são um pouco diferentes. Até falamos sobre briga, até brigavam um com o outro, daqui a pouco estava tudo junto. Não tinha essa
esse rancor que existe hoje, né, que faz falta. Que Jandira, nessa época, nos anos 60, 70, até perto dos 80, era mais uma família, né? Todo mundo se conhecia, todo mundo era amigo de todo mundo. E hoje já, pelo fato de crescer demais, já não é mais assim, né? Não, eu lembro que o meu pai foi, junto com o seu José da Farmácia, com o seu João Barbosa, que até o Zé da Farmácia, ele disputou para prefeito uma vez contra o Clécio, na segunda gestão, que a primeira foi do São Martino, depois o Clécio. E o seu Zé disputou e foi uma disputa acirrada ali. Ele e o João Barbosa. Família Barbosa, que tem bastante gente deles ainda em Jandira. Eu ouvia falar, mas não percebi nada. Não, só depois que eu soube que ia ter prefeito, que a gente não era muito inteirado assim, né? Porque hoje a televisão, o computador, aí a internet deixa a garotada mais... A gente até os seus 13 anos, 12 anos, a gente não sabia muita coisa sobre política, sobre nada, porque não ouvia, né? A gente ouvia rádio, escutava Juvencio no rádio, quer dizer, não tinha televisão. Lá em Jandira, nessa época aí, quem tinha televisão era um barzinho que tinha em frente ao Watanabe, chamava Seu Brás, pai do santo. E ele tinha televisão lá. E aí, à noite, no sábado, meu pai levava a gente, que nós não tínhamos televisão, para assistir na Branca e Preta. Ainda a gente assistia Zorro, do Sargento Garcia, e Bonanza. Aí, depois daquilo, ele desligava a televisão, porque já era 10 horas da noite. E a gente ia lá no sábado, era um acontecimento de você ir assistir o Zorro e o Sargento e o Bonança lá no Seu Brás. Normalmente todo mundo, porque não tinha padaria ainda não tinha vindo do Pitério para cá. E aí o Seu Brás pegava pão de Barueri ou de Carapicuíba. E aí a gente comprava pão dele, então nós já éramos fregueses dele, por isso que ele deixava. Mas a gente consumia, viu? Doce, um refresco na época, né? Uma grapete, que naquele tempo tinha grapete. Ali nós tivemos a minha avó, né, que foi a geração de Jandira, a mãe do meu pai, eu, meu filho e agora meu neto, que está vivendo entre Jandira e Barueri ali. Então são 5 gerações de Barueri. E a gente foi cliente do balesteiro quando ele fazia entrega numa carroça com burro. Toninho, João, Toninho. E do Góis também, que o Dito, o Góis, fazia as entregas, aí já estava um pouquinho maior. Era o que tinha lá, né? Os Góis e os balesteiros, que tinham a venda e o armazém lá. Acho que é isso, mais ou menos. E os times de futebol, que tinha muito em Jandira, né? Lá tinha o Jandira, que o meu tio jogava, o Bandeirantes, depois ele jogou, que o Alemão também jogou. O 8 de dezembro. Frigorífico Jandira, eu joguei no 8, joguei no frigorífico. Eu não era muito bom não, porque eu jogava no segundão. Eu metia o pé. Aí o Beto, o Alemão já jogava no primeiro, que era... E também eles eram mais velhos, né? Se a gente jogar, tomasse o lugar deles, acho que apanhava na época, eles eram briguentos. Mas era bem gostoso. E era assim uma paixão o futebol, sabe? Domingo era futebol. Você ia para lá, você ia ver o Bandeirante jogar, ele jogava com o CIP, com o time de Sorocaba, sabe aqueles... E os campeonatos, então, o festival pegava fogo. Era bem gostoso ali. Véio. Baile, depois de grande, comecei na União, tinha uns bailinhos lá. Não tinha outro lugar mesmo, era a União que tinha, né? O São Antônio tomava conta. E depois, mais tarde, a Tia Zefa que teve lá em cima lá, mas assim, não tinham. E algum parque que ia, não tinha muito o que divertir, não. Circo. A diversão. Circo sim, vinha circo lá. Ia no circo? Eu ia e vendia doce no circo. Eu já aproveitava para ir de graça. Vendia, até uma vez aconteceu uma que eu fui vender, eles faziam uma geleia que fazia... Só tinha água, açúcar, água e diluía um papel lá para ficar colorido. E eu fiquei vendo aí o cara, eu nunca tinha visto o cara que cuspia fogo. Aí eu fiquei olhando aquilo e ele cuspiu. E tinha querosene que ele punha para... Caiu tudo no doce. Aí quando eu vendi o doce, tá com gosto de querosene. Porque eu fiquei vendo o homem muito de perto lá. Você fecha os olhos de vez em quando. Fechar os olhos, você consegue ver a Jandira de antigamente? Consigo. Consegue ver a Jandira de hoje?
alguma coisa. Eu gostava mais de antigamente. Eu gostava muito mais da Jandira de antigamente. Com certeza. O riozinho limpo para se nadar, a pontinha do JMC, o brejo para ir caçar rã, as lagoas que a gente tinha ali, onde hoje tem prédio, os campos de futebol abertos, sabe? Essas coisas eram gostosas, essa liberdade que a gente tinha daquela Jandira, sabe? Que não tinha medo de nada, nem tinha repressão por nada. Se quisesse jogar bola o dia inteiro no campo, você jogava. Hoje já tem que pedir autorização, mudou tudo, né? Então essa modernidade não é tão boa assim, na minha opinião. Tá feito. Obrigado aí. Obrigado a você. Valeu.